O ser humano sempre se pegou pensando sobre a vida em outros planos, outros lugares, outros mundos. Agora, nós sabemos que esses outros mundos, orbitando outros sóis, existem e são comuns. Em menos de 2 décadas, uma revolução aconteceu. Milhares de planetas fora do sistema solar foram descobertos e nós só começamos a estudá-los. Um novo campo chamado astrobiologia, ou exobiologia, tem se ocupado em fazer perguntas sobre a possibilidade de vida nesses planetas recém-descobertos. Hoje, vamos entender o que um planeta precisa para ser habitável e quão comum deve ser a vida no nosso universo. Mas para isso, vamos precisar entender por que a Terra vive e respira e nossos planetas irmãos se tornaram apenas cadáveres inóspitos. Se eu falar a palavra alienígena, é provável que algo assim preencha sua imaginação. Um homenzinho verde e cabeçudo com olhos grandes. Mas essa é uma péssima imagem, porque isso não é um alienígena. Isso é uma pessoa verde, literalmente. A falta de criatividade envolvida nisso é assustadora. Para a maioria das pessoas, os extraterrestres são basicamente nós, de novo, e verdes por alguma razão. Mas qual a chance de algo tão parecido conosco acontecer mais uma vez? Quando a gente olha para a história da natureza e percebe a infinita quantidade de detalhes que determinaram como o nosso mundo é hoje, parece que a vida é uma experiência irreplicável. Mas é um erro olhar as coisas de trás para frente. Se um pequeno detalhe tivesse sido diferente e o efeito borboleta fizesse seu trabalho, um outro resultado final totalmente diferente também teria dependido do acaso. O que eu quero dizer com isso é que a nossa não é a única história possível, e nós não podemos olhar para os eventos como se eles tivessem acontecido para que nós existíssemos hoje, ou para que as coisas fossem assim. Só para dar um exemplo de tudo isso, eu quero te apresentar um animal. Esse é Suminia. Ele foi um macaco antes dos macacos existirem. E não foi um pouco antes, mas 240 milhões de anos antes, considerando que os macacos mais modernos têm cerca de 20 milhões. Não são 2, nem 20, são mais de 200 milhões de anos de diferença. Ele tinha olhos grandes, uma cauda forte e prênsil, e dedos opositores, adaptados para a vida nas árvores. Ele foi o primeiro tetrápodo arborícola. Viveu nas florestas do Permiano, o período que terminou com a maior extinção em massa que a vida na Terra já sofreu, com mais de 95% das espécies perdidas. Ou seja, se algo vivia no Permiano, provavelmente não sobreviveu até o Triássico. Esse foi o caso de Suminia, que fazia parte do grupo mais dominante dos continentes da época, os sinapsídeos. Alguns sinapsídeos, como o Dimetrodon, são confundidos com dinossauros, mas eles, no caso, são pelicossauros, e são mais aparentados conosco do que com os dinossauros. Suminia era outro tipo de sinapsídeo, um amonodonte. Chamávamos esse grande grupo equivocadamente de répteis mamaliformes, e apesar disso transmitir bem a ideia, tá errado, porque eles não são répteis, e sim sinapsídeos. A grande maioria deles foram exterminados na passagem para o Triássico, mas não todos. Essa extinção abriu nichos que mais tarde os dinossauros ocupariam. Apenas 2 linhagens sobreviveram à catástrofe. Os dicinodontes, que fizeram sucesso no início do Triássico, mas também acabaram extintos, e os sinodontes, que são os ancestrais de todos os mamíferos viventes. Depois de muitas extinções, os descendentes dos sinodontes existem em 3 grandes grupos: os placentários, como nós, os marsupiais e os monotremados. Suminia, assim como os ornitorrincos, devia botar ovos e tinha pelos como um mamífero. Quando ele viveu, verdadeiros mamíferos ainda estavam 80 milhões de anos no futuro. Mesmo assim, é impressionante sua convergência evolutiva com os macacos. Significa que 2 linhagens separadas de animais adquiriram características parecidas sem a necessidade de um ancestral comum que as tivesse. São as mesmas forças evolutivas agindo sobre histórias independentes. Isso significa que se a extinção que marcou o fim do Permiano nunca tivesse acontecido e os dinossauros nunca tivessem dominado o planeta, Suminia poderia ter se especializado e se diversificado cada vez mais,
dando origem a várias espécies. E talvez um de seus descendentes pudesse ter explorado o caminho que os nossos ancestrais tomaram e se tornassem bípedes e humanoides. Eles poderiam ter sido nós 260 milhões de anos antes de nós. Mas a Terra tinha outros planos, e a civilização de descendentes de Sumínias nunca aconteceu. Esse exercício de imaginação envolve um valor na história da natureza: a contingência. As coisas são absolutamente caóticas e governadas pelo acaso. A evolução é cega e não tem direção. Podem existir padrões que se repetem, mas porque os seres precisam enfrentar os mesmos desafios com as mesmas limitações físicas e químicas. Mas não existe nenhuma preferência que motive a natureza a buscar atingir uma forma humanoide, como se ela fosse um fim de um processo ou a forma mais avançada. Isso é muito antropocêntrico. Vamos precisar nos tirar do centro das coisas para conseguir falar sobre outra história de outra vida em outro planeta. O mais perto que a vida já havia chegado de uma forma quase humanoide foi com Sumínia, mas ainda assim, essa convergência aconteceu dentro de um grupo específico de tetrápodes, e nem chegou a rolar completamente. Então seres humanoides só evoluíram de fato uma vez na Terra. Olhos, por exemplo, evoluíram dezenas de vezes. Então é razoável dizer que olhos devem ser mais comuns no universo do que formas humanoides. Que tal pensar na chance de um crustáceo evoluir para uma forma humanoide? Isso sim seria uma evidência de que isso pode ser comum. Mas até onde sabemos, o homem caranguejo nunca existiu. Então, quando falamos de alienígenas, é bom substituir o homenzinho verde por algo mais comum e menos sensível: uma bactéria. A humanidade já acreditou que a Terra era o único planeta e que o céu era uma cúpula pintada. Mais do que isso, a humanidade já acreditou que a Terra era o universo inteiro. Aos poucos, fomos descobrindo que o universo era cada vez maior. A descoberta de outras estrelas, outras galáxias, balançou a humanidade e lançou a ideia de que a vida deve ser algo comum nesse cosmos imenso. Agora, temos entendido que, apesar de imenso, o universo é um lugar extremamente perigoso e caótico, com eventos tão poderosos e destrutivos que desafiam a imaginação. Isso deixa muitos poucos lugares elegíveis para abrigar a vida, pelo menos vida parecida com o que existe no nosso planeta, ou algo que possamos reconhecer. Nós queremos descobrir planetas fervilhando de vida, de seres grandes que correm, voam, vivem em grupos e, quem sabe, constroem civilizações. Mas a grande chance é que a vida em outros planetas lembre muito a vida na Terra durante seus primeiros 4 bilhões de anos de existência. Essa eternidade de tempo que se passou desde a formação da Terra até os primeiros animais e plantas é chamada coletivamente de pré-cambriano. Pense sobre isso. Toda a história dos animais tem cerca de 600 milhões de anos, e durante 4 bilhões de anos, os dias vieram e se foram. As eras vieram e se foram, e a Terra permaneceu sendo o planeta das bactérias. Isso pode significar fundamentalmente 2 coisas. A primeira é que a Terra durante grande parte do tempo foi inóspita para a vida macroscópica e multicelular. A segunda é que a vida não tende necessariamente à complexidade. A evolução não teve pressa nenhuma em produzir uma árvore ou um peixe, assim que a vida começou. Então a forma mais comum, menos exigente e mais resistente de vida que habita entre nós são as bactérias. Elas sim são uma boa referência do que procurar. Segundo Peter Ward, autor do livro Terra Rara, Por que a Vida Complexa é Incomum no Universo, a vida microscópica e unicelular deve ser mais comum do que nós pensamos no universo. Pode ser que 99% das vezes que a vida surge, ela permaneça muito parecida com uma bactéria, ou arqueia, até que o planeta morra ou as condições deixem de ser habitáveis. Talvez o tipo mais comum de vida visível sejam os estromatólitos. Eles são o fóssil vivo supremo. Estromatólitos são domos que parecem apenas pedras, mas estão vivos. Eles foram comuns por bilhões de anos na era das bactérias, e existem até hoje nas águas salobras de Shark Bay, na Austrália. Eles são estruturas biosedimentares, que se formam quando um tapete de algas fotossintetizantes é soterrado com areia.
Então ele manda pequenos filamentos para o alto e recoloniza a superfície. Essa constante alternância entre camadas de biofilme e areia forma domos imensos de estromatólitos com vários formatos. E talvez estromatólitos alienígenas sejam uma das formas de vida mais comuns fora da Terra. E as praias alienígenas sejam cheias de colunas vivas de bactérias fotossintetizantes. Vida animal, no sentido de animação, de vida animada e macroscópica, que seja capaz de sentir e se mover no ambiente, deve ser algo muito raro, reservado apenas para uma pequena elite de planetas que ganharam na loteria, porque esse tipo de vida é muito mais exigente e mais delicada. Você é literalmente trilhões de vezes maior e mais pesado do que a bactéria que vive no seu intestino, que é muito mais parecida com os primeiros seres vivos do que você. Isso faz da Terra um lugar raro, em que as condições são estáveis e ideais por tempo suficiente para sustentar uma longa história evolutiva de várias linhagens multicelulares, como animais, fungos e plantas. Mas o que é necessário para ser uma Terra? Surpreendentemente, uma das coisas mais importantes para a possibilidade da vida é a própria idade do universo. Para ser capaz de abrigar a vida, o universo tem que estar na idade certa. Nem muito jovem, nem velho demais. Eu vou chamar essa fase fértil do universo de idade reprodutiva do cosmos. Se o universo for jovem demais, elementos mais pesados, como metais, não existirão ou não serão comuns o suficiente para formarem planetas rochosos como a Terra. Inicialmente, os primeiros átomos que formaram as primeiras estrelas eram muito simples. Eles tinham um próton e um ou dois nêutrons. Chamamos isso de hidrogênio. No núcleo das primeiras estrelas, a pressão e a temperatura eram tão excruciantes que os hidrogênios começavam a se fundir, liberando energia e formando um elemento mais pesado, hélio. Durante o envelhecimento das primeiras estrelas, o hélio foi transformado em carbono, depois oxigênio, até que sua morte violenta na forma de uma supernova, grande parte da tabela periódica passava a existir. A maioria dos átomos que compõem nosso planeta e nossos corpos só pode ser produzida no núcleo de uma estrela ou durante sua morte. É por isso que Carl Sagan dizia que nós somos feitos de poeira estelar. Isso significa que o Sol se formou a partir de uma nuvem que tinha detritos de explosões de gerações passadas de estrelas. Se o universo fosse jovem demais, os átomos de carbono e oxigênio que a vida se baseia seriam raros demais para serem incorporados pela vida. Não haveriam planetas feitos desses elementos. Enquanto o universo envelhece, o combustível vai sendo queimado e convertido em elementos mais pesados. Ou seja, ele vai ficando mais metálico. Mas a metalicidade do universo tem que ser ideal. Ela não pode ser baixa demais a ponto de impedir que planetas rochosos sejam comuns, nem alta demais a ponto de dificultar a própria geração de estrelas. Se o universo for velho demais, ele será tão metálico que poucas estrelas nascerão. E estrelas são a fonte de todo o calor e energia que move a vida. Um universo com menos estrelas é um universo com menos vida. Existe um outro problema que dificulta a habitabilidade de um universo idoso, o decaimento radioativo. Elementos radioativos não duram para sempre. Eles passam por fases de estabilidade, antes de se desintegrarem em um elemento mais leve. Eles têm o que chamamos de meia-vida, que é o tempo que leva para que metade dos átomos de um determinado elemento decaia radioativamente. Esse processo libera energia radioativa, que produz calor. Essa, na verdade, é a fonte de boa parte do calor no interior do nosso planeta. Sem elementos radioativos no interior da Terra, nosso planeta já teria se solidificado e esfriado muito mais, e nós seríamos muito mais parecidos com Marte. Por mais que a meia-vida desses elementos seja contada na escala de milhões e bilhões de anos, é importante colocar o nosso momento em perspectiva. O universo começou há 13 bilhões e 800 milhões de anos. Significa que ele tinha 9 bilhões e 200 milhões de anos quando a Terra surgiu, e dezenas de gerações de estrelas já haviam existido. Mas quão metálico e quão radioativo o universo vai estar daqui 100 bilhões de anos?
Nós ainda não sabemos qual é o ponto ótimo em que todos esses fatores acabam produzindo o momento em que o universo tem mais lares para a vida, ou seja, o ponto mais habitável no tempo. Talvez nós estejamos atrasados e grande parte das experiências da evolução já viveram e já se foram. E nós estamos em um universo cheio de planetas fantasmas. Talvez essas civilizações tenham nos visitado no passado e achado um planeta completamente diferente. Mas pode ser que a Terra, na verdade, seja um dos primeiros experimentos de complexidade na evolução. O universo é tão jovem e a própria existência de planetas rochosos é tão nova que talvez os dias de glória do nosso universo ainda estejam por vir. Talvez as próximas dezenas de bilhões de anos sejam marcadas por um pico no número de planetas vivos nesse universo. Quem sabe seja isso que explique a ausência de evidência de outras civilizações. Talvez nós sejamos os primeiros a chegar na festa, e existam caldeirões de vida por aí que só irão ser comunicáveis daqui bilhões de anos. O universo é um lugar extremamente caótico, cheio de coisas que não agradam à vida. A maioria dos lugares é gasoso demais, vácuo demais, quente demais, frio demais ou tem raios mortais demais. Então o lugar onde o sistema solar está importa e muito. Se ele estivesse próximo demais do centro da galáxia, a Terra nunca teria desenvolvido vida. Os centros das galáxias comprimem grande parte das estrelas em um grande caos orbital. Nesse ambiente, estrelas passariam próximas ao Sol o tempo todo, desestabilizando as órbitas de todos os planetas. Também haveria uma tempestade de todos os tipos de radiação eletromagnética emitida pela multidão de estrelas e buracos negros. Se a galáxia fosse um país, o centro dela seria a zona metropolitana de São Paulo, só que sendo bombardeada. O sistema solar, assim como quase todas as estrelas visíveis à noite, fica no braço de Órion da Via Láctea, um pequeno braço entre o braço de Perseus e o de Sagitários. Na analogia com o país, nós moraríamos em uma casa isolada nos meios dos pastos, em Goiás. Isso é importante, porque significa que podemos passar bilhões de anos sem que nenhuma estrela passe pelas redondezas, e o Sol consegue seguir sua trajetória orbitando o centro da galáxia sem perturbações gravitacionais disruptivas. Então é bom para a vida que ela evolua ao redor de uma estrela na periferia da galáxia, ou até mesmo fora delas, num espaço intergaláctico. Algumas estrelas e seus planetas são arremessados para fora de galáxias em interações gravitacionais caóticas, principalmente durante a colisão de duas galáxias. O espaço intergaláctico não é o lugar onde muitas estrelas nascem, mas os planetas que terminarem ali podem estar livres de uma série de tragédias que esterilizariam o planeta. A vida ficaria bilhões de anos sem a interferência perigosa de uma série de fatores espaciais. Pequenas mudanças têm imensas consequências na história da evolução, e a estabilidade do clima na Terra foi fundamental para o sucesso da vida aqui. Nosso Sol tem um ciclo de 10 a 13 bilhões de anos, e durante grande parte desse tempo, ele passará por transformações tão brutais que a Terra se tornará inabitável. Significa que hoje orbitamos uma estrela de meia-idade com uma vida curta. Não tão curta quanto a vida de mega-estrelas que duram apenas algumas centenas de milhões de anos, mas nem de longe tão longa quanto a duração de uma estrela anã, que pode brilhar por centenas de bilhões de anos. Quanto maior uma estrela, mais rápido ela vive, e mais violentamente ela morre. Pode ser que o nosso tipo de estrela não seja o mais adequado para a vida. É provável que o nosso Sol dê cerca de 5 a 6 bilhões de anos para a vida se divertir, contando os 4 que já passaram. Mas o que a vida seria capaz de fazer em uma estrela que permanecesse estável por 50 ou 100 bilhões de anos? Não temos nenhum exemplo disso ainda, porque o universo não tem sequer 14 bilhões de anos. Mas pode ser que esses sim sejam os grandes oásis do universo, lugares ainda mais habitáveis e seguros do que a Terra, onde a vida pode prosperar e permanecer. Ou talvez a Terra seja a exceção da exceção,
sendo capaz de suportar a vida por bilhões de anos, em um universo em que o destino mais comum é a extinção precoce em planetas que morrem rápido. Nosso próprio sistema solar não é comum. A maioria dos planetas gasosos fora do sistema solar é quente, próxima de sua estrela e menos densa do que Júpiter. Outra coisa em comum é que todas as órbitas mais relevantes gravitacionalmente ao redor do Sol são muito circulares e pouco elípticas. Isso diminui o risco de grandes mudanças graduais nas órbitas provocadas por ressonâncias gravitacionais. Se a órbita da Terra fosse como as órbitas mais comuns no sistema solar, ela seria muito mais excêntrica, o que significa que a diferença entre a distância mínima e a distância máxima da Terra até o Sol ao longo do ano seria muito maior. No longo inverno, temperaturas de menos 100 graus e um Sol muito mais apagado e distante, e um curto verão de um Sol violento com temperaturas de 200 graus na superfície. Nem mesmo a maioria das bactérias sobreviveria a um planeta com uma órbita tão excêntrica. Os lares dos seres vivos no cosmos provavelmente têm órbitas circulares. Só porque um planeta está na zona habitável não significa que ele seja habitável. Olhe para Marte, olhe para Vênus. Ambos estão nas extremidades da zona habitável, mas algo aconteceu com esses planetas. Algo faltou, que impediu que eles permanecessem vivos. No primeiro bilhão de anos do Sistema Solar, Vênus, Marte e Terra eram as irmãs rochosas em que a vida podia se abrigar. Vênus nem sempre foi um inferno de dióxido de carbono com chuvas de ácido sulfúrico. E Marte já teve rios, oceanos, vulcões ativos e um céu com nuvens. Mas não era para durar. Durante algum tempo, no início, a Terra era a irmã problemática e provavelmente a mais inóspita para a vida. Ela ainda estava se recuperando de um trauma de infância, um choque entre dois protoplanetas, Prototerra e Theia, que acabou produzindo a Terra e a Lua. Esse choque aconteceu na fase final da formação dos planetas e deixou a Terra parecida com o seu estado inicial de formação, atrasando seu resfriamento em centenas de milhões de anos. Durante esse tempo, Marte e Vênus eram lugares mais estáveis e agradáveis, apesar da incômoda frequência de impactos de meteoros que impossibilitaria a vida animal, mas era tolerável para as bactérias. Essa é a fase de bombardeamento tardio, e ela pode ter sido importante para transportar a vida de um planeta para outro. Segundo os teóricos da panspermia, a vida pode ter surgido na Terra, mas também em Marte ou em Vênus. Talvez em algum ponto ela tenha habitado os 3 planetas simultaneamente, e só a Terra ofereceu um futuro para os seres vivos. A vida seria transportada por fragmentos de gelo e solo que são lançados no espaço durante poderosos impactos de meteoros, que eram muito mais frequentes. Quando um material contaminado caía em outro planeta, ele acabava sendo colonizado. Não existe evidência sólida e direta para a panspermia, mas ela é uma possibilidade dentro dos limites da ciência, que explica como a vida sobreviveu à fase mais violenta da história da Terra, e por que ela apareceu tão cedo. Parece que a vida apareceu tão cedo quanto possível, assim que os oceanos pararam de ferver, enquanto a Terra ainda era um inferno tóxico. Vamos imaginar que a Terra é uma casa, e a vida é uma família feliz vivendo dentro dela. A intuição diz que primeiro um terreno é desmatado, depois aplanado, e aí vem a fundação. A casa é construída, finalizada, para então uma família conseguir viver com conforto, certo? Não foi isso que aconteceu com a nossa família da vida. É como se a família já estivesse no meio do mato, e tivesse de alguma forma sobrevivido ao trator passando, e não tivesse saído de lá durante toda a obra. Mas vemos as coisas dessa forma porque costumamos pensar que a vida só existe aqui porque a Terra é um lugar benevolente e perfeito, quando na verdade, se achássemos um planeta parecido com o que a Terra era quando a vida surgiu, poderíamos até achar promissor, mas não íamos querer visitar. E ela podia ter continuado desse jeito ou piorado, se não tivesse aquela corajosa família no meio da selva. Foram eles que derrubaram as árvores e construíram a casa. Ela não foi construída para a vida, e sim pela vida. Os céus azuis?
só ficaram assim depois que a fotossíntese evoluiu, cerca de 2 bilhões e 500 milhões de anos atrás, quando o oxigênio passou a ser abundante nos oceanos e na atmosfera. Quase todos os aspectos do mundo físico ao nosso redor foram moldados pela vida, e a Terra seria outro planeta sem ela. Se Marte e Vênus podem já ter abrigado vida, o que aconteceu? Por que eles morreram e a Terra viveu? Andar em Vênus seria uma experiência psicodélica. Sua atmosfera bate quase 500 graus Celsius e é 93 vezes mais densa do que a da Terra. É um estado estranho entre o líquido e o gasoso, que permitiria que você quase flutuasse. Lá, trovões se propagam em nuvens de tempestades de ácido sulfúrico, e pouca luz chega na superfície através de uma atmosfera de fumaça densa que envolve o planeta inteiro. Já o planeta vermelho hoje é uma paisagem desolada, com uma atmosfera rarefeita e apenas uma fração da pressão da nossa, feita quase toda de dióxido de carbono. Algumas coisas que na Terra são desastres para as pessoas fazem falta lá. Marte não tem terremotos, não tem erupções vulcânicas e nem placas tectônicas para renovar a superfície constantemente. Marte está biologicamente e geologicamente morto. Seus oceanos e sua atmosfera foram lentamente sendo perdidos para o espaço, por conta de uma combinação da menor gravidade com o intenso fluxo de partículas solares que banham o planeta. Durante bilhões de anos, a luz e o calor do Sol agiram como uma chuva constante que lavou a atmosfera, fazendo-ela ser perdida pelo lado noturno do planeta, gerando uma quase imperceptível cauda. Mas se a Terra está mais perto do Sol e esse fluxo é ainda mais forte, por que ela também não perdeu seus gases? O que manteve a Terra viva? Nosso planeta tem algumas barreiras de proteção contra os jatos de energia solar, e a primeira delas é um campo eletromagnético que faz com que grande parte dessa energia seja defletida ao redor do planeta, como um imenso campo de força protetor. Marte não tem um desse, mas ele já teve. Provavelmente Marte perdeu seu campo magnético nos seus primeiros 500 milhões de anos de existência, e desde então tem se tornado um mundo cada vez mais árido. Eletricidade e magnetismo são parte de um mesmo fenômeno chamado eletromagnetismo, bem didático. Campos magnéticos são gerados quando uma quantidade de material condutor de eletricidade está em movimento. No caso da Terra, esse campo é gerado pelo movimento convectivo da camada de metal líquido no núcleo, feita principalmente de ferro-níquel incandescente. Esse constante movimento distribui calor do núcleo para a superfície, aquece o manto e move as placas tectônicas, mas ele também produz a barreira magnética protetora do planeta. Marte teve um campo magnético enquanto seu núcleo metálico não havia se solidificado, mas depois disso ele foi desligado para sempre. Se procuramos por lugares promissores para seres vivos no universo, temos que descartar os desprotegidos magneticamente. A nossa Lua pode ter sido um fator decisivo para que a Terra permanecesse habitável por 3 razões. A primeira, a órbita da Lua estabilizou a rotação da Terra, impedindo que o clima tivesse variações brutais demais. A segunda é que seu início violento acrescentou calor ao processo de formação da Terra e atrasou a solidificação do núcleo. E a terceira é que a fricção gravitacional da Lua orbitando a Terra é uma fonte de calor que mantém o núcleo mais quente e deve ter interferido no campo magnético, deixando ele mais forte por mais tempo. Nossa Lua só conseguiu produzir esses efeitos porque ela é imensa, tão grande que se não estivesse ao redor da Terra, seria considerada um planeta anão. Nossa Lua é a maior do Sistema Solar em comparação com o planeta-mãe, com exceção de Plutão e Caronte, que são quase do mesmo tamanho e são consideradas um sistema binário. Quem sabe, um dia o consenso científico decida que a Terra e a Lua também são um sistema binário. Isso significa que um par de planetas pode ser habitável por mais tempo do que um planeta solitário, se a fricção gravitacional for capaz de atrasar a morte geológica de um mundo. Talvez grandes luas orbitando gigantes gasosos em zonas habitáveis também sejam boas candidatas a lares da vida pela mesma razão. Se um planeta quer viver por muito tempo,
Ele precisa de um termostato, um sistema autorregulatório que mantém alguns componentes-chave em equilíbrio. Você já deve ter ouvido falar dos ciclos biogeoquímicos da água, do nitrogênio e do carbono. O carbono é muito importante, porque ele é o principal gás estufa da Terra. Significa que ele ajuda a reter calor vindo do Sol. Basicamente, quanto mais dióxido de carbono na atmosfera, mais energia a atmosfera vai reter e menos vai ser refletida. Ele pode existir em 4 formas: dissolvida na atmosfera, na forma de gases, principalmente dióxido de carbono. Ele pode estar dissolvido na água do mar e formar ácidos, como o ácido carbônico. Ou pode estar construindo minerais rochosos, ou fazendo parte de seres vivos e compostos orgânicos. E o carbono sempre está em movimento. Eu vou dar 2 exemplos de como o movimento do carbono tem uma ação estabilizadora no clima, uma para cada escala do ciclo do carbono. Ele tem um funcionamento de curto e um de longo prazo. O de curto prazo envolve biomassa e decomposição. Vamos pegar uma árvore, por exemplo. Quando ela vegeta e as folhas crescem, o carbono que constrói as folhas está sendo capturado da atmosfera. O carbono sai da sua forma gasosa e se transforma em biomassa. Quando essa folha cai e se decompõe, os micro-organismos decompositores jogam de volta esse dióxido de carbono para a atmosfera. Isso também acontece de uma forma ainda mais direta quando a matéria orgânica é queimada. Vamos pegar o hemisfério norte para ver o que isso significa. Durante o verão, as plantas crescem, tirando o carbono da atmosfera e deixando o verão mais ameno do que seria com mais dióxido de carbono no ar. Durante o outono e o inverno, as folhas caem e se decompõem, aumentando a taxa de CO2 na atmosfera, o que ajuda o inverno a não ser tão rigoroso quanto seria com menos CO2 no ar. Então, o ciclo do carbono associado à biomassa ajuda a reduzir as variações climáticas ao longo do ano. E em um mundo sem florestas, as diferenças entre as estações seriam brutais. O ciclo de longo prazo do carbono é mais importante e mexe com uma força ainda mais poderosa: as rochas. O carbono precisa sair e entrar das rochas mais ou menos na mesma proporção para que o clima não tenda lentamente aos extremos. Mas esse ciclo também envolve a vida. O carbono entra na atmosfera quando o movimento das placas tectônicas faz com que rocha seja constantemente renovada e derretida via subducção, o combustível das erupções vulcânicas e a fonte do carbono na atmosfera. Mas se o carbono está entrando pelos vulcões, onde ele está voltando para as rochas? Esse é o calcário. É aqui que geralmente o carbono vem parar quando sai da atmosfera e do oceano. Parte dele é formado quando pequenos organismos construtores de esqueletos morrem e vão se acumulando no sedimento marinho. Com o tempo e com a pressão, esses trilhões de esqueletos formam uma rocha muito comum. De pequenas bactérias a protozoários e até as conchas estão fazendo um importante serviço climático, sequestrando o carbono da atmosfera e transformando ele de volta em rocha. Isso nos traz a 2 conclusões inusitadas. Se procuramos vida, vamos achar com mais facilidade em planetas com placas tectônicas que estabilizem o clima. E se um planeta quiser ser habitável por muito tempo, ele tem que ser habitado. Sem a vida para completar o ciclo do carbono, o clima do nosso planeta já teria se transformado em algo absolutamente selvagem. Esses são só alguns dos elementos necessários à habitabilidade de longo prazo. E por mais que eu queira explorar mais coisas em outros vídeos, não quero deixar de abordar um fator indispensável: sorte. Um planeta pode ser perfeito, até que um asteroide o destrua ou uma explosão estelar nas proximidades o mate. A quantidade imensa de cagadas que podem acontecer enquanto um planeta e sua estrela-mãe orbitam a galáxia é tão grande que deve ser a regra. Mesmo os melhores planetas acabam sendo assassinados por eventos espaciais imprevisíveis, e por mais persistente que a vida possa ser no universo, seu destino sempre dependerá do acaso. O universo tem um número absurdo de mundos e possibilidades, mas só existe um planeta Terra. E esse é o melhor lugar do mundo para a vida. Não porque ele foi feito para a vida, mas sim porque ele foi feito pela vida. Tudo o que nós fazemos é irreversível, e as mudanças climáticas já estão em curso. Por mais que o passado não tenha volta, nosso futuro ainda é incerto.
A humanidade pode acabar se extinguindo pela própria ganância, ou pode ter um futuro promissor e digno de orgulho. Tudo depende de quão bem nós vamos entender e cuidar do único mundo que nos abriga e do planeta que a vida construiu.